Boa noite, minhas lindas irmãs. Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez com mais uma live linda, com duas mulheres lindas, a Catiúcha, eu e a nossa terceira companheira de hoje, linda, maravilhosa, uma mulher bruxa total. Vocês vão conhecer. Catiúcha já chegou e vamos lá, Cati, iniciar os trabalhos. Nós entrar. Agora eu já fui mais rápida. Tá vendo? Tem dia que eu demoro, tem dia que eu vou rápida. Diana, seja bem-vinda. Muito bom. Nossa convidada. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, mulherada? Boa noite. Sandra, boa noite. Já está aí também com a gente? Já. Muito bom, estou aqui animada para mais uma live da nossa criança linda, da nossa menina encantada. Qual é o outro nome que você dá, Kati? Menina mágica. Isso, a menina mágica é especialmente especial. Porque a gente que é bruxa, que adora uma magia, imagina que a menina não vai ser mágica? Como assim, né? Claro que vai. Ela tem que fazer um ziriguidumzinho, né? Então, Kati, vamos lá. Falando mais um pouquinho de novo da nossa tenda linda, a nossa tenda vermelha, dessas mulheres maravilhosas, nossas ancestrais, que se reuniam e por isso nós estamos também nos reunindo aqui e convocando vocês, mulheres, a estarem junto com a gente. Paula chegou também, porque a tenda só existe quando as mulheres se reúnem. E é isso que nós desejamos. Estar reunidas com vocês, seja online por enquanto, né, Cátia? Porque a nossa magia vai fazer acontecer uma tenda vermelha, pai d'égua, que nem é a expressão lá de Belém do Pará do Norte, lá do meu pai. Quando esse negócio acabar, olha só, não vai prestar isso. Mas até lá a gente vai se reunindo aqui online e a gente aprendeu, né? A gente descobriu como que essa energia das mulheres reunidas, elas removem montanhas, mesmo que não seja presencial, né? O que importa é nós nos permitirmos mesmo, nos darmos o direito de estarmos juntas, aqui discutindo, trocando saberes, conhecimentos, né? A gente aprende e ensina a todo momento na nossa vida. E dentro da tenda vermelha era exatamente assim. As mulheres reunidas no seu momento mais sagrado, que era o momento da menstruação, trocando todos os seus saberes, as suas magias. E essa é a nossa proposta aqui, né? Essa mulherada linda chegando, para nós trocarmos muitos conhecimentos aqui, nos fortalecermos, né? Fortalecer o nosso autoconhecimento, a nossa ancestralidade, descobrir, né, quais as dores da nossa criança interior que refletem na nossa vida adulta e como que a gente pode curar tudo isso, né? Por isso estamos aqui todas juntas nessa temporada. Para juntar as nossas bruxarias, porque as mulheres juntas, como a Kate falou, a gente faz coisas que Deus duvida, né? Que ela falou que remove montanha, né? Que você falou? Então a gente é capaz de coisas que até Deus duvida. Então estamos aqui. Que a deusa duvida. Não, a deusa acredita. Quem duvida é Deus. Quem duvida é Deus, porque a deusa já sabe do nosso poder, né? Tá certo, adorei a justificativa, muito bom. Olha, hoje especialmente eu trouxe a turma. A turma que era assim comigo, olha, essa turma que é da pesada. Então a gente trouxe uma convidada da pesada, uma bruxa, né, não é, como é? Bruxa de coroa, não, coroa de rei e rainha, né? Como é bruxa de quê? Bruxa com a sua varinha aí, com o seu chapéu, sei lá. Com varinha, com cajado. Isso, com cajado. Uma bruxa, ó, daqui. Então, vamos lá, nossa querida bruxa Sandra, convidando a Sandra.
Sandra, tá acusando aqui pra gente que você não pode participar. É porque a Sandra perguntou pra mim se podia participar pelo PC, pelo computador. Eu falei, eu não sei, eu nunca tentei. Então, Sandra, vai lá no laptop, no celular, pra gente poder conseguir te convidar. Deixa eu ver aqui, ainda tá acusando que não é possível. Daqui a pouquinho ela tá entrando. Nós estamos, mulherada, numa temporada aqui buscando olhar para a nossa criança interior, né? E instigando vocês aí também a olharem para essa criança interior de vocês. E a cada live a gente vai trazendo aqui essas possíveis dores, né, que de repente fazem parte da nossa vida, da sua vida, né, da vida de vocês que estão aí assistindo a gente. Nós estamos também trazendo várias convidadas que são terapeutas e estão mostrando para a gente cada vez mais a importância de olhar para essa criança interior e como cada uma dessas terapias cuida dessa criança, né, ajuda a gente a aflorar, a gente olhar e curar, né, e a partir daí nós nos transformarmos em adultas mais potentes, mais plenas da nossa própria vida, né, nos colocando mais no papel de autoras, né, e não de vítimas. Né? Então, nós possamos, de fato, guiar, fazer a nossa vida acontecer, não simplesmente deixar com que ela flua e o povo vai interferindo nela. Né? Então, sempre é bom a gente tomar consciência sobre essas nossas questões, né, que limitam a nossa vida em tantos aspectos, né? E uma questão são as dores da criança, que refletem muito nessa nossa adulta. Com certeza. Nós somos então, olha, eu preciso... Desculpa, Kátia, termina. Não, conseguiu aí? A Sandra vai entrar? Então, pois eu cliquei agora para convidar a Sandra e aí tá dizendo que precisa de uma versão mais recente do Instagram para participar. Não tenho noção do que seja isso. Nunca aconteceu a primeira vez, a gente nunca esquece. Então, uma versão... Será que é melhor eu sair? Eu vou sair e ver se ela entra. Será? Pode ser isso também. Não sei, só uma possibilidade. Só testando. Sandra, se você estiver assistindo, se você puder entrar pelo celular de outra pessoa, também, para entrar no seu perfil do Instagram pelo celular de outra pessoa, tá aqui. Pois é, você assiste, mas você não consegue, eu não consigo te convidar. Então, vê se você consegue pelo celular de outra pessoa para poder... Eu vou tentar sair, Cris. Tenta sim. Porque essa questão de fazer live com mais de uma pessoa, ela é uma versão atualizada. Então, de repente, se tiver só duas, aceita. Então, vamos tentar... Tá. Então, a Kátia, você vai sair, Kátia, é isso? Ela está dizendo que está sozinha. Tá bom. Então, é uma solução. Tá. Então, vamos lá. Sandra, eu vou te chamar aqui de novo. Vamos ver. A Kátia deve ter entendido isso. E não. No way. Sandra Carvalho precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Não tem jeito. Ai, Jesus de Nazaré. Não é possível. E agora, se alguém tiver alguma solução aí, quem está online, se tem alguma solução para ajudar a gente. Já tentei, Kátia, já te chamei e continua dando a mesma informação de que a Sandra precisa da versão atualizada. Vamos lá, ela conseguiu aqui. Ela chamando, ela se convidando, olha isso. Tá vendo? Agora foi. Aí, garota! Sabe tudo! Kátia, deixa eu ver se eu consigo te inserir também. Calma aí agora. Porque é bom quando tá todo mundo, né? Eu dei jeitinho aqui, eu vi o que estava acontecendo. Que bom, maravilha! Bem-vinda, Lilian! Pronto! Aê! Deu certo! Uhul! Nada como uma bruxaria! Sim, fui eu que coloquei aqui a minha varinha ali. Eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo com essas meninas. Muito bom estar aqui. Maravilha, estamos muito felizes. Pronto, agora estamos as 3 bruxas aqui, tudo resolvido. Vamos começar. Isso, a Sandra,
ela é uma das responsáveis por eu e Catiuxa estarmos aqui hoje onde estamos, né? Ela é que lá atrás, sem saber, assim, né, despretensiosamente, fazendo o seu trabalhinho de bruxa lá no grupo da fogueira, mexendo no fogo, e aí ela só alimentando o nosso fogo interno aqui, e, né, aí, enfim, chegamos onde chegamos. Então, nada mais justo que Sandra esteja aqui com a gente, né? Ao mesmo tempo comemorando e, como Catiuxa falou, compartilhando nossos saberes, né? Kátia também chegou, a Bia chegou, um monte de gente chegando. Maravilha. Então, Sandra quer se apresentar ou quer que Catiuxa te apresente? Quer que eu me apresente? Me apresento, sem problema nenhum. Vocês decidem. Tá meio falhando, né? Mas tá faz falhando parte, um pouquinho. Mas faz parte, né? Vamos fazer outra bruxaria. Vamos lá. Bruxaria. Mas assim, vamos lá. É uma honra mesmo estar aqui. Como você falou, assim, foi um início, sim, foi um início para mim também, que a partir daquele início ali, entendeu? De encontrar aquelas mulheres, de estar ali com a minha grande amiga Maria Cristina e iniciar um grupo de mulheres, né? E eu realmente descobrir dentro de mim essa magia e esse toque, né, que eu falo aqui, que a gente fala do fogo, né, que foi o que transmuta, que transforma. E, assim, foi maravilhoso, sempre foi maravilhoso durante o período que existiu, durante o período que estávamos ali, estamos aqui ainda. Então, eu falo que é como se fosse mesmo o início e eu sou muito, muito grata, acredito que ela também, por vocês continuarem. Porque esse processo é assim, né? Um círculo leva a outro e a gente tenta aí que existam muitos e muitos círculos de mulheres. E encontros assim, né? Que fazem acontecer essa irmandade, que eu coloco como irmandade. Que eu acho que aqui a gente não tem nenhuma competição, e sim a gente está junto para aprender e desenvolver esse amor, né, que todas nós temos. Então eu sou muito grata, assim, por estar aqui com vocês e por ver esse caminho de vocês duas, sabe, assim, para mim é maravilhoso, sabe, como se fosse filhas, filhas, realmente a palavra é essa, filhas. Então eu sou Sandra Carvalho. Eu sou terapeuta holística, trabalho com massoterapia, então, assim, eu trabalho com a terapia corporal. E, assim, o primeiro convite até foi para fazer uma live que fosse em relação à massoterapia. Mas como eu não consegui fazer, houve um problema mesmo de saúde, eu fui convidada para continuar. Quer dizer, eu marquei essa data que eu falei, não, lua nova, dia 12 vai ser o meu dia, que é início, vamos lá, início. E como eu... Dentro do meu trabalho, não tinha, assim, era a criança... Ainda sou aluna. Travou, né? Travou, vai. Você estava falando da massoterapia e ia começar a falar da criança. E aí... Tá dando para ouvir? Tá dando para me ouvir? Sim, tá dando para Será ouvir. que é? Tá ficando um pouquinho, né? Né? Não sei se é talvez a internet daqui, né? Eu não tô em casa no momento. Entendi. Se você quiser mudar de lugar, de repente tem algum outro lugar que você saiba que tenha mais... o sinal seja melhor? Tô pertinho do modem. Ah, então, vamos embora. Deixa quieto. Já vai parar. Isso daí é só uma intervenção temporária. E o círculo, já falei para a Catiuxa do outro dia, o círculo é o círculo de mulheres. É o ciclo menstrual, é a nossa energia cíclica. Então, esse ciclo aí vai parar já, que a gente já sabe que é ele. Ele já está aqui, já sentou, já baixou, saravou, vassourou. Pronto. Mas então, dentro do que vocês realmente, assim, qual era o foco de vocês agora? Seria a criança interior.
E aí eu ainda falei assim, nossa, como eu vou desenvolver isso através do que eu tenho? Então, o que eu tenho hoje ainda é um aprendizado, que eu sou aluna, eu não sou certificada ainda, mas assim, é um aprendizado maravilhoso, está sendo maravilhoso para mim, que foi um divisor de águas. Porque como terapeuta, a gente sempre quer fazer combos, né? Buscar terapias que tenham a ver com o que você trabalha, sim, qual é a sua tarefa aqui nesse mundo, e que desenvolva, que te traga mais conhecimento e mais auxílio. Então, quando eu descobri, né, através da internet, foi assim, o Corpo Explica, eu falei, nossa, que interessante, o Corpo Explica, o que será isso? E aí eu busquei e me interessei e comecei a fazer o curso. Só que eu não me certifiquei ainda. Então ainda já estou finalizando para poder começar a trabalhar. Mas eu já posso passar algumas informações, porque ele é exatamente o que vocês falam da criança, porque tudo inicia na infância. Desde a gravidez até, isso dentro dos traços de caracteres que eu vou falar, desde a gravidez, dentro da barriga da mãe, até 6 anos, 5, 6 anos. Então, existem traços e existem questões que são dores, recursos, situações dentro de cada um que fazem com que a gente, infância, está aqui dentro ainda, né? Está aqui, traga comportamentos para a vida adulta. E dificuldades, Sim. eu não falo dificuldade, que são nem dificuldades, né? Realmente, né? São, assim, desafios, que são desafios que a gente tem na vida. É um desafio estar aqui hoje para mim. Eu tenho um traço de caracteres que tem dificuldade em se expor, que é um desafio estar aqui. Então, eu acho isso muito importante, porque é um recurso que eu estou usando, né? Deixando essa dor e usando um recurso. Já é um exemplo. Muito bom. Muito feliz por nós, por você. E vocês querem que continue? Ou vocês querem que eu faça a pergunta de acordo com o que eu vou falando? É melhor? Sim, sim. Então, você disse que você está se certificando, ainda não terminou. Então, sugiro às pessoas que estejam assistindo a live, façam sua lista de espera, para quando a Sandra se formar, ela começar a atender, que a gente já. Eu já estou me coçando aqui, que eu já estou querendo fazer esse negócio aí, que o pouco que eu sei, eu já fico querendo fazer. Mas, enfim. Então, eu queria que você dissesse o nome da terapia novamente e como que você conheceu essa terapia, para a gente saber um pouco da tua história em relação a essa experiência dessa terapia. Vamos lá. Nossa, tá travando muito, né? Mas, assim, eu como massoterapeuta, terapeuta corporal, buscava conhecimentos para cada vez mais fazer combos, que eu digo, né? Para atendimento, para poder auxiliar as pessoas que estão à minha volta, principalmente pessoas, homens, mulheres, pessoas, indivíduos que estão me procurando com dores, que são dores que estão no corpo, mas de alguma forma são as dores que existem ali e que precisam ser, de alguma forma assim, trabalhadas e, vamos dizer assim, amenizadas, né, em relação à parte corporal. Então, eu fui procurando, assim, não é nem procurando, eu estava olhando e apareceu, como eu sempre estou vendo coisas, a gente sabe que na internet é assim, você sempre vê coisas de corpo, apareceu o Corpo Explica. Eu achei muito interessante. E existia um workshop online gratuito, que ainda existe, porque existem várias turmas. E aí eu falei, vou fazer isso. Nossa, eu fiquei apaixonada, porque era um divisor de águas dentro do que eu já trabalho. Você imagina se eu consigo analisar o corpo e o comportamento da pessoa que eu estou atendendo, né, nas partes que tem ali, para auxiliar naquelas dores, para auxiliar nas dificuldades, né, e desafios que ela tem na vida, nossa, é mais um complemento. Então, foi através, realmente, da internet que veio para mim, e assim, como se fosse aquela coisa assim das bruxarias, plim, acho que é isso aqui. A intuição veio, é isso aqui. Então, é isso aqui que eu vou fazer, é isso aqui que eu vou buscar. E foi maravilhoso, porque dentro desse curso, quando começa, a gente tem uma análise que a gente ganha, uma análise corporal. E essa análise foi maravilhosa, porque eu conheci os meus traços, eu conheci o que eu posso desenvolver e como desenvolver sem ficar me retraindo ou
vamos dizer assim, com medo de errar, com medo de fazer alguma coisa que eu vou me sentir com as dores, né? Humilhada, ou traída, ou rejeitada. Então, assim, foi a partir daí que eu comecei. E, assim, como ainda veio a pandemia, eu não consegui realmente terminar. Mas já estou finalizando, já estou perto da certificação para poder eu trabalhar melhor. Imagina, se eu tenho uma pessoa na minha frente, que eu ainda estou atendendo presencialmente, mas essa terapia também pode ser online. Também pode ser online, porque eu só preciso ver o formato do corpo, né? O formato do corpo, que é dividido em 6 partes para poder eu analisar. E, assim, dá para fazer online também, mas por enquanto eu estou ali com a pessoa, ela fica ali realmente, para eu trabalhar o corpo dela, ela está ali e fica muito mais fácil de eu poder analisá-la quando ela estiver na minha frente. Então, eu só quero juntar os dois, sabe? Eu quero juntar, porque é importante, é muito importante, porque existem alguns traços que têm dores físicas localizadas por conta do desafio da vida, né? E aí é mais fácil ser trabalhado. Então, eu vou fazer um combo nisso. A minha intenção é essa. Por isso que eu comecei realmente o curso com intenção. Certo. E como é que funciona exatamente essa terapia do Corpo Explica? Vamos lá. Eles dizem que você é o que você precisa ser. Simplesmente, você é o que precisa ser. A gente tem... ele é um compilado mesmo de conhecimentos que inicia... É muito interessante, assim, eles pegaram, assim, um conhecimento foi do Reich, que o Reich, ele coloca como mente e corpo é uma coisa só, e o Lowen, que ele já tem uma análise bioenergética, já existe esses termos que eu vou falar, que são termos científicos, né? Os 5 traços são termos científicos. E aí, só que nem o Reich, nem o Lowen, eles fizeram uma medida, como medir esses traços. E o Corpo Explica, que é um grupo, né, que tem os professores, eles conseguiram fazer essa medição através como se fosse um mapa de caracteres. Então, a gente tem os percentuais, que a gente tem os 5 traços de caráter dentro de nós. Então, tem alguns que podem ser determinantes, dominantes, e eles juntos, por exemplo, assim, eu tenho 30 de um, 20 do outro, eu tenho 50% do meu corpo de 2 traços que fazem com que eu me desenvolva na vida. Então, assim, é muito interessante porque você consegue ter noção da sua transformação. E isso tudo é uma escolha. Porque, assim, não adianta eu chegar e eu vou fazer uma análise corporal. E você vai dizer, é assim, assim, assim que seu corpo funciona. É assim que a sua mente funciona. O seu corpo foi formado como a sua mente. Então, é assim que ela funciona. Mas, a partir daí, a escolha é sua em transformar. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Então, vamos lá. Vou falar aqui para vocês, assim. Existem... fazer um resumo, né? Porque, assim, essa parte mais biológica, né? Por exemplo, assim, até... É difícil pra gente, porque isso é mais para da fisioterapia, da parte de biologia, né? Mas a gente existe dentro da nossa formação uma milenização da coluna vertebral. E os traços são moldados exatamente em cada parte dessa que é milenizada. A milenização é uma bainha, como se fosse uma gordura, como se fosse assim, existem os neurônios, as sinapses e como um fio, né? Existe o fio interno e por fora aquela borracha que protege o fio. É assim que é essa bainha. E o que acontece em cada formação, por exemplo, desde o útero até a parte de 5, 6 anos, existem momentos em que você tem uma poda, vamos dizer assim, que você trabalha, que você tem um traço que se desenvolve assim. Então, vamos colocar assim, deixa eu começar, como eu vou começar do traço. Expliquei a melinização mais ou menos, acho que já deu para entender como o nosso corpo é formado. E a gente tem essa mente desde que a gente nasce. Por isso que eu consigo ver através do corpo o que a mente está dizendo. Que o corpo explica realmente o que a mente está dizendo para a gente. E assim, tem dores principais e recursos. A gente fala que são dores que são as principais dores. São 5 traços. O primeiro traço, os nomes são estranhos, tá? Mas não vão pelos nomes porque são nomes científicos. Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. São 5 traços. Cada um desses traços são formados, como eu falei, na mielinização da nossa medula ali, da nossa medula da coluna vertebral. O primeiro traço, ele é dentro do útero, tá? O esquizoide.
O que acontece com o traço esquizoide? Qual é o momento dele? Eu preciso colocar óculos, gente, porque eu já estou naquela idade de que preciso enxergar, não dá, sabe? Vou colocar óculos. Então, o momento do esquizoide é o momento da gestação, do parto, tá? Do momento que ele está ali, o primeiro mês de vida, até o primeiro mês de vida. E ele está ali dentro, e muitas vezes o que acontece? Ele é muito mental, ele é cabeça. Tá? O oral, ele já se desenvolve depois, já na parte da amamentação, primeiro ano de vida. O psicopata, ele já forma mais ou menos em torno de 1 ano a 2 anos e meio. O masoquista já é mais de 2 anos e meio a mais ou menos 3 anos e meio. E o rígido, 3 anos e meio a 5 anos. O esquizoide, ele tem um momento, né, que a gente fala que é o momento esse momento que ele nasce, mas é um momento, a dor que ele tem é uma dor de sentir-se rejeitado. Qual o porquê? O porquê do esquizoide, da criança, tá? Eu vou falando assim. Ela tá dentro do útero da mãe e muitas vezes acontecem sem ter problemas. Eu não vou colocar que a mãe é culpada de alguma coisa, não, por favor. Mas acontece alguma coisa do lado de fora, ela se sente, vamos dizer assim, mal naquele momento, teve um problema emocional, alguma situação, o que acontece? O útero contrai, ela contrai. E a criança que está ali, ela está ali conhecendo, ela ainda não sabe o que está acontecendo lá de fora. E quando ela está ali, que ela se mexe, aquele útero contrai, ela se contrai. E assim, a maioria das vezes são crianças que não mexem no útero, sabe? Se você perguntar assim, a maioria das pessoas assim, seu bebê mexia? Não, meu bebê era quietinho, meu bebê não mexia. E nesse momento é porque ele estava ali se sentindo, ele tentava mexer, ele sentia aquela contração, ele, opa, deixa eu ficar aqui quietinho. E isso traz uma característica, né, que é dele, né, de uma personalidade dele ficar no mundo das ideias, no mundo da cabeça. Então, o corpo desse esquizoide, ele é formado aí dentro, e ele, então, só tem cabeça. A maioria das vezes a pessoa, ela realmente tem uma cabeça maior, os olhos maiores, e o corpo é meio desengonçado, vamos dizer assim. Sabe aquele corpo magro, que é pontudo, é magro? Totalmente, nem sempre é alto, não tem essa questão. A questão é que é um corpo magro e pontudo. E a dor dele é rejeição, ele ali está se sentindo rejeitado. Então, no mundo, eles têm crianças assim. Se você pensar, tem algumas meninas que são mais magrinhas, vamos colocar as meninas, né? Mais na delas, mais mental, e elas ficam muito inclusas, elas ficam no mundo delas. E elas são super criativas, têm uma imaginação super fértil. Mas a gente brinca que eles não têm perna para o mundo, só tem imaginação. Então, tem vamos dizer assim, o desafio deles é realmente ir para o mundo. Sair daqui da imaginação e ir para o mundo. E muitas vezes é necessário até realmente ter alguém à sua volta, como uma mãe, um irmão, que auxilie nisso. E é importante conhecer esse traço para que desenvolva essa criança sem ela se trancar o tempo inteiro. São crianças que gostam, eu falo crianças que são homens e mulheres, tá? Crianças que gostam, às vezes, assim, de fugir para o mundo das ideias, muitas vezes lendo, muitas vezes jogando, sabe? Esse é um traço. Só um pequeno exemplo, assim. Quando chega depois no oral, essa milenização já começa a partir do desmame. Então, o oral, ele tem 2 tipos. Ele tem o oral do excesso e o oral da falta. O oral do excesso já são pessoas mais gordinhas. Porque na hora do desmame, muitas vezes uma mãe deu em excesso atenção e ele estava sempre ali querendo mais atenção, mais atenção, mais atenção, mais atenção. E o outro, ele já não teve tanto. O outro tipo, ele é mais magro, mas é mais redondinho. Não é como o esquizoide pontiagudo, assim, que tem pontas. Ele já é mais redondinho, mas é magro. Ele não engorda. Já o oral do excesso engorda. Pela questão do abandono. O abandono é de uma forma ou de outra. Ou do excesso ou da falta, eles sentem o abandono. E eles têm um recurso, eu estou falando tanto da dor quanto do recurso, né? A dor é rejeição e o recurso é imaginação, criatividade. E o oral ele sente-se abandonado, mas ele tem comunicação, ele tem sensibilidade, ele acolhe. É aquela pessoa que você olha, dá vontade de... Aquela criança que você olha também, dá vontade de pegar no colo, ou de se jogar no colo dela.
porque ela tem acolhimento, é muito interessante, é muito gostoso. Então, assim, é mais o segundo traço. O terceiro é o psicopata, que a gente pensa que é só um termo científico, pelo amor de Deus, né? Não vamos confundir as coisas. Já é entre, deixa eu lembrar aqui, 1 ano e 2 anos e meio, quando há a melanização. E já esse traço, ele já está trabalhando, mexendo braços, que enquanto você está oral, você está só recebendo, você tem a sua mãe como principal fonte. E essa idade, você já está começando a mexer, pegar as coisas, manipular, tocar. Sim. Então, ele ainda não desenvolve pernas, ele ainda desenvolve, né, tocar. O oral é muito a boca, né, por falar, o esquizoide é muito mental e o psicopata é o manipular, tocar, pegar. Ele já tem essa capacidade, mas ainda não tem a capacidade de pernas. As pernas também são fracas, vamos dizer assim. E ele tem uma dor de sentir-se manipulado, de sentir-se usado. Porque, assim, ele começa a perceber que no mundo não tem só a mamãe e papai, existe tio, vó e tal, e ele precisa de atenção. Então é aquela criança é aquela menina, eu fui uma menina assim também, que gostava muito de dançar, gostava muito, e eu chamava atenção. E aí, essa era a minha questão. Então eu falei, opa, peraí, se eu fizer isso, né, eu ganho atenção. Opa, então vamos lá, vou continuar então sendo, né, vou lá aparecer porque eu vou ganhar essa atenção. Então, assim, a maioria dessas crianças, elas conseguem negociar, elas conseguem já articular e, vamos dizer assim, coisas e pessoas. Ela já tem essa articulação, porque ela já está nesse movimento. E essa é um outro traço. Também tem o formato que eu vou falar de cada um depois. Estou falando só de dor e recurso. Já o masoquista é mais ou menos em 2 anos e meio, 3 anos e meio. Já a dor do masoquista, ele já se sente humilhado. É o desfraude. Sabe aquele momento que a criança já está começando a não ter controle ainda dos esfíncteres? E aí, caramba, ele começa a fazer merda, vamos dizer assim. E aí, nesse fazer merda, ele se sente humilhado. Porque muitas vezes ele está no momento ali, aconteceu dele, sei lá, fazer cocô na calça. E a mãe chega assim, caramba, que coisa, não sei o que. Aí ele vai se retraindo, ele vai se retraindo. Ele vai se retraindo. E nessa de se sentir humilhado, ele vai se fechando. Ele vai se fechando. E só que a criança tem uma coisa maravilhosa, né? Que também pode ir para um lado mais negativo, mas ela é forte, ela suporta as coisas. Ela é uma criança muito leal. Ela é uma criança que, assim, ela tem atenção aos detalhes, ela planeja. É muito interessante essa questão, a gente está falando de formação corporal e como que isso é no comportamento, né? Como o corpo forma essa mente. E o rígido, isso é do masoquista. O rígido já é mais de 3,5 a 5 anos. Já é aquela parte da sexualidade, que já começa a chegar na parte da coluna mesmo, do cóccix, que já é a finalização ali da coluna vertebral. E ali ela se sente, quando ela começa a perceber, caramba, tem papai e mamãe são pares, né? Eu não tenho o meu par. E aí, há aquela coisa do complexo, a menina com o pai e o menino com a mãe. E aí ele percebe que, pô, peraí, eles são um casal e eu não tenho par. E aí começa a triangular nesse sentido. Tem uma questão de triangular. E, assim, ele sente-se traído, excluído por causa disso. No momento, assim, pô, papai e mamãe, por exemplo, meu pai tá comigo, mas ele vai dormir com a minha mãe. E aí, como é que eu fico? Então, eu tô sendo excluída. Então, essa é uma dor. Mas um recurso também maravilhoso que eles têm é a questão de ser ágil, sabe? Porque nessa hora, tanto o masoquista quanto o rígido, eles têm pernas, eles são ágeis, eles têm força. E essa agilidade é muito interessante, porque é o que faz essa criança se desenvolver, essa menina, vamos dizer assim, mesmo que ela tenha competitividade, porque no início você acaba competindo com mãe, né? Porque aí você, peraí, eu tenho meu pai, vou competir com a minha mãe, mas é uma competição da inocência, vamos dizer assim, porque eu quero realmente ganhar a atenção do meu pai. Então, existe essa parte muito ágil mesmo. Então, cada formação, existe também na formação um tipo de corpo. O esquizoide, como eu falei, magro,
o oral já é mais ou redondinho ou é um magro arredondado. O psicopata, ele é triangular, é como se ele tivesse só braços, então ele cria só força aqui. Ele tem mais tronco do que as pernas, mas ele pode também ser triangular nas pernas, tá? E o masoquista já é um corpo quadrado, sabe? É um corpo quadrado, como se ele é forte. E o rígido já é um corpo violão, que é um corpo, como que a gente chama assim, um corpo harmônico, que é um corpo que chama atenção. Mas por que ele também é assim? Para chamar a atenção de quem ele deseja, de quem ele está realmente ali interessado. Então, assim, é mais ou menos assim, eu estou fazendo um resumão, porque é muita coisa, tá? Mas esse é o resumão. O resumão do corpo explica. Então, assim, quando você faz uma análise, eu vou ver, não é cabeça, ombro e pé, que nem a música da Xuxa, não, tá? É cabeça, eu vou analisar a cabeça, cabeça, ombro, joelho e pé, né? Brincando assim. Mas eu vou analisar a cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril, que é o bumbum, quadril mesmo, e as pernas. 6 partes. E nessas 6 partes eu vou dando pontuação em cada caráter. Porque, por exemplo, o meu rosto, ele não tem um traço de caráter somente. O seu rosto também não. Pelo rosto a gente consegue ver, pelo seu corpo, pelo teu forma de corpo, como é que você funciona. O que é mais, vamos dizer assim, olhando para o seu rosto como para o meu, o que é mais, o que está mais em evidência. Só fazendo uma análise completa que eu vou saber, né, qual o seu percentual, como já fizeram comigo. Mas assim, a gente tem no nosso rosto aqui, olhando para vocês, já dá para perceber como você funciona no mundo. Qual é o tipo de dor que você tem, como você usa o seu recurso e como você deve cada vez mais buscar o recurso, né? Que são os superpoderes que nós temos. Vamos lá. Muita informação, né? Muito bom, muito boa explicação. Maravilhoso, Sandra. Muita informação Muito também, bom. não? Muita informação. A gente, às vezes, acha que essas características todas são, assim, somente características e são assim porque são assim e não tem um fundamento, alguma coisa, né, que orientou essa formação a ser dessa forma. E é aquela história assim, todo mundo é diferente mesmo. Tem gente magra, tem gente alta, tem gente gorda, tem gente baixinha, enfim. Tem de tudo e pronto. É assim mesmo e acabou-se, né? E quando a gente ouve esse tipo de explicação, a gente começa a entender um pouco que existe alguma coisa por trás disso. E que isso pode ser estudado, e que pode ser analisado, e que de alguma forma pode nos ajudar a nos curar, né? Então, falando disso, conta pra gente um pouco quais são os benefícios, exatamente, como é que essa terapia pode beneficiar a pessoa que se propõe a fazer esse tipo de análise corporal. Olha, eu posso dizer que o benefício é o equilíbrio, o equilíbrio da sua emoção, o equilíbrio do conhecer a si mesmo. E assim, como vocês colocaram até um termo que eu nem sou muito fã da insatisfação, porque a insatisfação ela vê muito a parte psicológica e tudo mais. E essa técnica ela é muito pontual, ela é comportamental. Então é uma técnica que vai te trazer o conhecimento de si mesma e a aceitação mesmo e a consciência de como você funciona no mundo. Então o que ela te traz é essa clareza de você poder ser o que é, sem ficar se preocupando ou com o que o outro acha, ou se comparando, ou se rejeitando, ou sendo rejeitada, ou triangulando, e sim que você compreenda o que você é e como você vai trabalhar e se desenvolver e buscar os desafios na vida, porque é um desafio o tempo inteiro. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, um script. Porque, assim, eu tenho um traço, eu sou um pouco distribuída. Vou me colocar como exemplo, tá? Porque como foi pra mim.
para poder ter uma ideia, talvez assim fique melhor para as pessoas entenderem, vocês também. Então, assim, eu fiz análise, eu descobri que eu tenho traços dominantes, mas que eu sou bem distribuída, no sentido assim, tenho um pouquinho de todos. E isso traz um conflito. Porque, assim, se um dos meus traços estiver na dor, ele carrega os outros. E aí eu não consigo. Eu não conseguiria estar aqui se eu tivesse na dor. Eu não conseguiria estar aqui me sentindo segura, mesmo com um script, para passar para vocês o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo. Então, essa é a desenvoltura. Você consegue ser o que é em qualquer momento, né, com essa análise, se trabalhando, que é importante, mas você consegue concluir, saber a melhor forma de você lidar com as pessoas no trabalho, lidar com a sua família, lidar com o seu marido. Muito, muito interessante, com o seu namorado, com o seu companheiro, com a sua companheira, porque você já sabe como você funciona. Então, assim, a sua vida realmente vai ficar mais fácil, vai ficar mais tranquila, vai diminuir, como eu falo, assim, você vai ter superpoderes para poder ir de acordo realmente no seu sonho e transformar isso em realidade. Muitas vezes eu já fiz muita terapia e assim, eu não achava uma maneira de aquilo ser mais prático, ficava muito no emocional. E essa técnica, ela é prática, ela trabalha o teu emocional, mas determinismo, ela vai direto no ponto. E muitas vezes é doloroso, porque você também descobrir que, ó, eu sou assim, tá? Mas aí, como é que eu faço para ser diferente disso aqui, para poder ir para o mundo? Eu preciso ir de alguma forma mais tranquila, que eu vou me resguardar, mas ao mesmo tempo eu vou saber ir e não me machucar. E saber chegar. Então, por exemplo, assim, tem muitas meninas e meninos que começam a se desenvolver mesmo na arte, principalmente assim, depois, mesmo que seja assim, vamos colocar depois dos 6, 7 anos, que já começa com algumas dificuldades. Por exemplo, uma criança que às vezes ela é muito magra, ela tem dificuldade de contato. Ela não precisa do contato, ela se contrai. E assim, não é para realmente chegar e pegar para a criança e falar assim, essa menina, abraça ali o tiozinho, vai lá dar um beijo no tiozinho. Ela não é de contato. E aí você consegue respeitar aquele traço para não trazer dor para ele. Então é aquele traço que dá a mão, aperta a mão, não é o traço que abraça. Não é a característica da personalidade que abraça. E isso é um respeito para o outro. Saber como o outro funciona, para mim, é assim, como se fosse um respeito. E saber como você funciona é mais respeito ainda, porque você se respeita e vai respeitar o outro também. Quando você conhece como o outro pode realmente se apresentar para você. Em todos os sentidos, né? Sim, sim. Foi, mais ou menos. Tem uma galera aqui dizendo, oi Sandrinha, olha nós aqui. Sandrinha, palmas, não sei o quê. Ó, Ricardo, Sandra, tem uma galera. Eu acho que a Sandra trouxe o fã-clube dela. E eu tô desconfiando, sim. Sério, eu não tô vendo, eu não tô vendo. Eu não tô vendo aqui, por exemplo. Aqui falando aí, ó, batendo palminha, tá uma galera aqui. A Sandra trouxe. A Sandra trouxe o fã-clube dela. Então, Sandra, a gente também queria saber, frente a isso tudo que você falou, é claro que de alguma forma você já pode ter respondido um pouquinho essa pergunta que eu vou te fazer, mas vou fazer por um outro viés aí para ver o que mais que a gente pode tirar de você de informação, né? Então, você falou desses benefícios todos para as pessoas adultas também, né? Mas como é que a gente pode perceber isso mais minuciosamente, mais especificamente, na cura da criança interior da pessoa adulta? Né? Como é que a gente pode linkar isso? Como é que a gente pode explicar para as pessoas que essa terapia ajuda muito nós, pessoas adultas, a nos curarmos dessa nossa criança interior ferida que viveu até os seus 5, 6 anos de idade algumas dessas questões que você abordou, ou mais de uma, né? E que ela ainda não tinha se dado conta, ela até hoje não tinha tido um insight, alguma questão
que a fizesse trazer à consciência essa questão, né? Então, de vivenciar alguma situação que trouxesse isso. Então, conta pra gente um pouquinho como é que uma borboletinha veio voando aqui em cima de mim. Como é que a pessoa adulta pode se curar, sua criança interior, com essa terapia? Mas assim, sinceramente, é o que mais você faz. Porque você é adulto, você está trabalhando esses traços na infância. Então, você está trazendo essas dores da sua infância para a sua idade adulta. Então, quando você está trabalhando o adulto, você está trabalhando a sua criança. Por isso que é importante, eu acho assim, seria muito importante se isso já pudesse, sei lá, cair para o mundo, para que os pais pudessem lidar com a criança, com o filho, da forma que ele é e respeitar a forma que ele é, para que ele não traga essas dores para a vida adulta. Porque são dores que você traz dessa criança. Então, assim, esse trabalho, vamos dizer assim, quando você faz uma análise, você está cuidando não só do adulto, mas da criança. Exatamente daquele traço onde você houve ali aquela poda neural, vamos dizer assim, que você realmente deixou de existir, você naquele momento, e aí você não teve uma consciência daquele fato. Então, essa consciência, ela é trazida na análise corporal para o adulto, mas que ele vai trabalhar aquela criança. Como eu falei, vamos colocar o meu exemplo aqui. Eu tinha também, um dos traços é o traço que exatamente o de fazer merda. Eu era muito estabanada. Uma menina muito estabanada. Muito estabanada. Então, assim, era horrível, porque, assim, na maioria das vezes eu acabava quebrando coisas na casa dos outros, né, da minha família. Aí minha mãe ficava super com vergonha. E eu não sabia o que fazer, porque era o meu jeito. Eu, sabe, tava ali no mundo e era o meu jeito. E assim, hoje, assim, aí eu comecei com isso, com essa questão assim, de todo mundo, ai, tá fazendo merda, não sei o que e tal, eu comecei a me trancar. E eu tenho um momento que eu preciso da minha caverna. Eu preciso de ficar dentro de mim, que é o momento que eu me resguardo. Então, assim, muitas vezes eu desconfio de ir para o mundo, eu desconfio das pessoas, eu desconfio do mundo, porque eu não sei o que eles, né, se eu vou fazer merda, o que eles vão fazer, se eles vão me humilhar. Então, eu tenho medo de ser humilhada, sim. E aí, como agora eu tô aqui me expondo? Porque eu tô trabalhando esse lado. Então, assim, hoje eu posso me expor sem medo de fazer merda, sem medo de fazer errado, sem medo de alguém me julgar e me humilhar. Porque, assim, eu estou aqui usando a minha criança já trabalhada, que foi através dessa análise. Então, assim, tem como se trabalhar essa criança. Eu estou falando o meu exemplo, porque eu estou colocando que eu não tenho nem nenhuma vergonha de dizer que era isso que acontecia. E, ao mesmo tempo, tem essa coisa da negociação que eu tinha também. Opa, peraí, aqui eu tenho um foco, né? Então, eu vou começar a dançar, que a gente tem isso também. Aí eu vou chamar a atenção, porque aí eu tenho um foco ali e as pessoas não vão ver o outro lado também, que é o que está sempre estabanando as coisas. Então, assim, eu só ia buscando, né, vamos dizer assim, sem eu ter consciência. Hoje eu tenho, estou falando para vocês que hoje eu tenho, mas eu ia buscando a melhor forma de sobreviver no mundo, de alguma forma. Então, assim, cada um tem uma forma de sobreviver e uma forma de se entrar na caverna. Então, assim, que eu falo assim, entrar dentro de si. Então, tem traços, vamos colocar assim, que são mais emocionais e os traços mais racionais. Então, assim, tem muita gente que se desenvolve, por exemplo, eu sou super emocional. Eu tenho traços muito emocionais. Eu tenho poucos traços racionais. Isso faz com que eu fique mais emotiva, que eu fique com mais dificuldade de me expor, porque, assim, sabe, eu fico o tempo inteiro preocupada com o que vão achar. Vamos dizer, colocando isso eu na minha criança. E aí, na maioria das vezes, a minha criança se escondia, né? Ou lá jogando, ou escutando música, ou dançando sozinha, porque aí era o momento que eu estava comigo, sem fazer contato com as pessoas, porque eu tinha esse receio de ou ser, né, como a gente fala, rejeitada, ou estava ali humilhada ou abandonada. Então, assim, são recursos que a gente vai usando, mas isso que eu fui usando, mas isso sem eu ter essa consciência. Você imagina quando é adulto, eu percebo que eu tenho isso, e como eu vou agir no mundo? Através do meu recurso. Porque, gente, assim, olha aí a comunicação. Olha a comunicação. Eu sempre fui muito boa comunicadora. Entendeu? Assim, eu também sei que eu
nessa parte aqui que o pessoal gosta de receber colo, né? Que pode vir que eu tenho colo. Então, assim, é utilizar isso, é dar colo, já que eu posso, ou no momento, já que não é para dar colo, eu vejo. E assim eu vou na vida. Então, assim, é a vida, é desenvolver na vida todas as suas recursos. Não vamos botar qualidade, são recursos que todos nós temos. Então, essa análise, ela traz isso para a sua criança. Reconhecimento do que você foi e como é hoje ainda na vida adulta. Porque isso fica dentro de mim. Essa criança fica ali dentro de mim. Então, através dessa terapia, né, dessa técnica, que é bem técnico mesmo, mas que vai direto ao ponto, é que eu vou me curar. É que eu vou equilibrar. Que a palavra nem cura, é equilíbrio, né? Porque na vida, eu falo isso na massoterapia. A gente busca o equilíbrio. Porque, assim, cura é um nome, é um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele pode durar muito tempo, com certeza. E pode também, não, depende do momento. Mas você saber cair, né, subir e ter esse equilíbrio, isso é o que a gente busca como ser humano, como adulto, como criança, esse equilíbrio. Isso é o mais importante. Então, eu falo, essa terapia traz o equilíbrio entre a sua criança e a sua mulher. Assim, muitas vezes você, como criança, tem dificuldades que você percebe hoje como mulher, você não sabe que veio daquela criança. Sim. Você não percebe isso, não tem consciência, sabe? Muitas vezes, assim, vamos falar da rígida, que é um traço que algumas mulheres têm mais, por exemplo, eu tenho também, Catiuxa também tem, você também tem. Só que nós também temos esse traço. Só que, assim, muitas vezes a rígida, ela tá triangulando porque ela tem dificuldade de escolha. Dificuldade de... Ela tem que ter um plano B. É como se eu tivesse, sabe, triângulos, né? Tem isso aqui, isso aqui, isso aqui para eu escolher. E aí eu tenho, às vezes, uma dificuldade de escolha. Fico indecisa. E aí você não percebe, pô, por que eu sou tão indecisa? Pô, porque na infância, lá você ficou nessa dúvida aí, e aí traz esse traço para a vida. Então, assim, é tão fácil, é gostoso você saber que você pode ser o que você é, sabendo o que você é e como você é. Gente, não tem preço. Não tem preço. Eu tô falando isso hoje, como eu, depois de passar por uma análise, como não tem preço. É maravilhoso. É maravilhoso. Você se transforma. E transforma a sua volta também. Porque através de família, o que seja, vocês mesmo aqui, que eu tô vendo na minha frente, assim, que são as meninas aí das filhas. Assim, é maravilhoso esse contato. É maravilhoso trazer isso. Isso que eu falo, trazer esse recurso, trazer esse equilíbrio para a vida. Para você se sentir, sabe, fluir. Tem outros detalhes dentro, porque não é só eu tô falando só da análise, mas assim, é muito amplo. Porque você tem como fazer, tem lateralidade, sabe? Tem pai e mãe, lado direito, lado esquerdo. Tem muitas coisas interessantes dentro dessa técnica. Eu tô dando só uma base. Por isso que eu falo que é legal, mas assim, você também tem que fazer Netflix, sabe? Ficar ali o tempo inteiro. É sério, tem que ser. Eu falei que o corpo explica Flix, né? Porque precisa ficar ali estudando, porque a todo momento você precisa. São muitos detalhes, sabe? Para poder você realmente. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, por isso que eu falo que eu estou em formação, de você chegar e falar para a pessoa: você é assim, assim, assado. Pô, tem horas que dói. E aí é uma responsabilidade para fazer isso com a outra pessoa. Então, eu preciso estar muito bem preparada para isso e respeitar demais aquela outra pessoa que está ali na minha frente. Sim. E é isso que a gente aprende. Por isso que eu até falei assim, eu não posso falar muito, né, em relação assim, porque como eu não formei, isso também eles colocam. Você só vai atender quando você tiver a certificação. Porque senão tem de montão por aí. E eu também acho que é importante isso. Eu acho que é muito importante. É muito importante você realmente ter certificada e ter experiência para poder passar, né? Claro, claro. Com certeza. Maravilha. Olha, estão te elogiando. Você é excelente, Sandra. Mãozinha, beijinho. Tchau, acenando mãozinha. Tá uma festa aqui. E alguém lá atrás disse
Eu acho que era na época, na hora que você estava falando que você era muito estabanada, a pessoa disse que você não era não, porque ela te conhecia quando você era dessa idade. Eu não sei quem é, mas há controvérsias aí então sobre o que você está falando. Que falou isso. Muito bom. Mas, Sandra, a gente está quase terminando. Oi, desculpa, Cátia. Não, tem diferentes pontos de vista. A Sandra se via de um jeito e essa outra pessoa via ela de outra forma. Exatamente. Exatamente. É. Então, a gente já tem 55 minutos de live, mas não tem problema não, que a gente pode passar de 1 hora sem problemas. Ah, o Sandro está dizendo, fui eu. Foi ele, tá se acusando Quem? aí. Sandro? As últimas coisas que você fala, ela sempre foi top. Tô falando, a Sandra trouxe toda como é que é? A torcida organizada dela baixou aqui na live. Fiz propaganda, olha só, fiz propaganda. Tem meninos também, que legal, não são só meninas, olha. É para trabalhar meninos e meninas. Sim, com certeza. Mas então, as últimas coisas que você falou aí, a história de pai e mãe, lado feminino, direita, esquerda, não sei o quê, me veio aqui uma pergunta. Então, esses traços que nós temos no nosso corpo, eles de alguma forma têm alguma, pode-se dizer que de alguma forma eles também têm alguma característica hereditária? Não, isso é. Não, hereditária não. Isso é do nosso. Não, isso é formado durante o processo de emelinização da nossa coluna vertebral, do nosso sistema nervoso. Então, não é hereditário. Por exemplo, pode até parecer que, por exemplo, uma pessoa é magra, tem uma filha magra. Tá, isso não é hereditário, é porque dentro do traço de caráter que foi formado, ela também passar pelo processo naquela fase que a mãe também passou. Mas isso não quer dizer que seja hereditário. Não é hereditário. Ele é circunstancial, ele é realmente ali de cada pessoa. Por isso que é como se fosse personalidade mesmo, de cada um. Nós não temos, por exemplo, dentro de um traço lá, por exemplo, vamos dizer assim, eu sempre tive um traço mais oral, que é o traço mais gordinha, né? E assim, eu tenho um irmão que é mais magro, e tem um outro que é mais quadrado. É muito interessante. Cada um ali teve um formato de acordo com a coluna, no momento que a minha mãe estava grávida, de cada um. Então, assim, temos, lógico, né, questões genéticas, sim, mas não do corpo, não do formato do corpo. O corpo é formado de acordo com cada momento. Com cada momento. Desculpa, eu tô rindo do Sandro aqui escrevendo gracinha. Nascemos magros e ficamos gordos. Ele é outra razão. Essa é outra razão. Por isso que é importante. Vamos colocar agora em relação à menina, né? Em relação à mulher. É importante ela saber como ela é e qual é o melhor recurso que ela pode ter. Por exemplo, assim, muitas vezes a mulher, quando ela é mais cheinha, ela se sente inferior, ela se esconde. Cara, ela tem uma capacidade de comunicação, de acolhimento, que uma pessoa que é o esquizoide, que é mais magro, não tem. Não tem colo, sabe? Então, assim, cada um tem um recurso a se desenvolver. Então, assim, é aceitação mesmo, descobrir que isso é maravilhoso. Por exemplo, dentro do Corpo Explica, eles acabam tendo muito mais pessoas gordinhas, orais, para a comunicação. Então, se você perceber dentro da empresa, tem muito mais gordinho. O oral, ele é isso, é isso aqui, sabe? É coração, é sentimento. E cada um dentro de uma empresa, vamos colocar agora também assim, você precisa de traços. Então, assim, quando você conhece isso, é legal que você, por exemplo, tem uma empresa. Aí eu preciso de alguém que tenha muita imaginação. Aí você vai pegar o magrinho lá, o magrelinho, né, da cabeça um pouquinho maior, que tem muita criatividade, que tem muita, e vai colocar ele lá para criar. Vamos colocar assim. Aí
ele está criando, o que ele precisa? Ele não tem, a gente fala pernas, nem braços. Então, ele precisa de alguém que comunique isso. Então, ele vai chegar, escrever a imaginação dele, porque é mil e uma coisa na cabeça, aí vai escrever e um oral vai comunicar. Aí, um psicopata vai negociar, são ótimos vendedores, são ótimos que fazem tudo, assim, eles são práticos para isso, como se fosse para venda. O masoquista, ele já é aquele todo metódico, que faz tudo certinho, porque tem medo de fazer merda. Tudo certinho, não sei o quê, sabe assim? É todo programado para ter segurança. E aí você coloca o quê? Tem um funcionário que seja com esse formato de corpo, porque ele vai trabalhar ali exatamente na parte mais burocrática, cuidadosa, segura da empresa. E o rígido é aquele que brilha, é aquele que chega também para apresentar. Então, assim, o apresentador é rígido, ou oral, vamos dizer assim, porque tem o brilho e a comunicação, sabe? Já o esquizoide, ele pode comunicar, sim, mas ele já tem uma caverna também, como o masoquista, ele fica um pouco dentro dele. Então, nem sempre ele se expõe muito. Então, assim, é o que eu falo assim, se você conhece a característica de cada um, fica mais fácil até de você ver qual é a melhor profissão que você pode arrumar, que você pode desenvolver. Muitas vezes nascer com uma característica, mas você se desenvolve muito mais. Você está no emprego errado, cara. Muitas vezes você está no emprego errado, vamos dizer assim, porque teu traço não tem nada a ver com aquilo que você faz. Por exemplo, como pode um escritório vender? Ele não vai vender, ele não vai conseguir. Então, assim, o que vende é o oral e o psicopata, vamos dizer assim, sabe? Eu estou falando dos traços. Então, assim, é muito legal você poder saber e, a partir daí, você até desenvolver um trabalho legal com tudo, né? Grupos, né? Grupos mesmo de amigos. Você tem vários tipos e aí você vai se desenvolvendo assim. É muito bom. Eu acho muito bom esse autoconhecimento. Eu falo assim, é uma técnica que eu me apaixonei. Existem outras, com certeza. Mas, assim, essa foi a que eu mais me encontrei. Porque eu já trabalho com a parte corporal. Então, sim, fazer uma análise corporal e comportamental, como eu já sou terapeuta corporal, é espetacular. É maravilhoso. Eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, eu queria pedir para a galera que está assistindo aí, apertar coraçãozinho para Sandra. Muitos coraçõezinhos. Eu quero ver coração subir aí até o céu para Sandra, porque se elogiaram tudo isso, bastante coraçãozinho. Vamos lá, galera. Continua mandando coraçãozinho aí para Sandra. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte. Eu acabei de pensar aqui, gente, isso seria muito interessante, já que essa terapia, ela consegue identificar as habilidades, na verdade, porque assim, como você falou, o nome recursos, os recursos que as pessoas usam para meio que compensar alguma coisa que ela não tá ainda muito forte. Então, esses recursos, eles acabam sendo características que a gente precisa prestar atenção para a gente poder usufruir a nosso favor. Tô gostando de ver a quantidade de coraçãozinho que tá subindo aí. Eu tô falando, mas eu tô de olho no coraçãozinho. E aí, eu fiquei pensando, assim, isso seria muito interessante se a gente pudesse usar esse tipo de terapia para a galera que tá na fase de pré-vestibular, que tem que escolher uma faculdade, escolher uma carreira. E isso você acha que seria conveniente, ajudaria de alguma forma as adolescentes e os meninos a se encaminharem de uma forma que não deixasse tanta dúvida, que eles ficassem com mais segurança de escolher, que às vezes escolhe de 3, 4 áreas diferentes, é um negócio doido, né? E aí fica assim, sim, não sei para onde que eu vou, né? Você acha que seria interessante, ajudaria? Ajudaria muito. Ajudaria muito. É como se fosse mesmo, a gente fugiu o termo agora, quando você faz isso, quando você tem vocacional, né? Orientação vocacional. Seria muito interessante. O que eu falo, dentro dessa técnica, não tem só terapeutas, né? Só terapeutas, tem psicólogos, tem pessoas que trabalham com venda, tem pessoas assim que são uma nutricionista, um educador físico, o que seja, são várias profissões que podem utilizar esse conhecimento, porque você vai utilizar dentro do teu trabalho
ajudando as pessoas a buscarem os recursos e não ficarem na dor. Porque o que eu falei, a dor, ela te trava. Se você estiver com um dos traços, ou dois ou três, imagina, te trava, você não consegue caminhar, você não vai para frente, você não consegue ver o teu futuro. Então, assim, seria maravilhoso, porque, principalmente, quando você está fazer uma... Eu falo orientação vocacional porque eu também estudei isso, né, na psicologia. Então, assim, às vezes a pessoa está muito indecisa. Tem gente que já vem com a... Pá, é isso, né? Mas tem gente que é indeciso. Aí já é o traço do risco que fica indeciso entre várias escolhas. Fica indeciso porque ele pode... E muitas vezes ele tem até capacidade de, assim, sabe, de ser multitarefas, porque ele é multitarefas. Ele pode fazer isso, 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 isso. Então, assim, nem seria ruim para ele ficar em dúvida. Mas, assim, um foco de qual a primeira profissão que ele iria buscar. E, assim, por exemplo, tem gente que está na venda e não tem tipo para venda. Tem gente que está, vamos dizer, vamos dizer assim, dentro de um computador, fechado numa sala, e que não é o tipo que teria que estar ali, porque estaria na dor, ele precisa de movimento, precisa de contato. Então, assim, seria muito interessante, seria muito bom. Você colocou uma questão muito interessante. Porque isso é para a vida, gente. Eu tô falando que é para a vida. É para a vida do início ao fim. Não tem idade para você perceber isso e reconhecer isso em você. Na época, quando eu fui, assim que eu... Foi 2019 para 2020, né, que eu entrei nesse curso. E em 2020 eles fizeram um encontro maravilhoso em São Paulo, que foi a lógica da vida. E assim, eles conseguiram colocar 2.500 pessoas dentro do espaço lá, em São Paulo. 2.500 pessoas, eu estava lá. Então, assim, dentro da lógica da vida, do que eles trouxeram, foi assim, maravilhoso. Mas assim, tinha pessoas assim, de tudo quanto é idade. Tinha gente muito mais velha, falou assim, que bom que hoje eu estou percebendo isso. Que bom que eu posso fazer diferente agora. Então, que maravilha. Que bom que eu posso ser feliz agora com o corpo que eu tenho, com a mente que eu tenho, com o formato que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho. Sabe? Isso é divino. É maravilhoso. Eu estava aqui pensando assim, como é que a gente pode, através de uma terapia que ela é profunda, é complexa, mas de uma forma tão simples, a gente pode também se apropriar do nosso corpo. Porque todo mundo coloca defeito em si. Ah, porque o meu nariz é assim, a minha bunda é não sei como, porque a minha coxa, o meu pé, o dedinho mindinho do pé tem um defeito não sei o quê, né? E dessa forma, a gente, é isso que você falou, né? Do autoconhecimento que passa, vai para autoaceitação e esse empoderamento que a gente fica assim de meu corpo é esse, eu me amo assim, eu sou assim e eu vou usar dos meus recursos, né? Como você usou, das minhas habilidades para continuar me colocando no mundo e de alguma forma minimizando aí essas questões que ficaram pendentes aí dessa fase da primeira infância, né? De ventre materno, né? Uterina e ventre materno. Então, assim, é um empoderamento, né? Eu acho que é uma forma da gente realmente se olhar, se respeitando, se reconhecendo e percebendo as nossas potencialidades com muito mais amor, com muito mais carinho, né? Aquilo de se acolher mesmo, né? É bem coisa de trabalho de criança interior. Isso, é isso aí, é o acolhimento. É o acolhimento e é exatamente como você falou, o reconhecimento de que eu sou o que eu preciso ser. Eu não posso ser diferente do que eu sou. Então, assim, se eu sou o que preciso ser, eu vou trabalhar com o que eu tenho para viver melhor. E não querer ficar me comparando ou querendo ser diferente do que eu sou. Porque tem coisas que, por exemplo, você não consegue mudar. Lógico que tem pessoas que às vezes têm um determinado tipo de corpo e faz uma cirurgia plástica, mas não muda a essência, não muda o que ela era antes. Ela muda a forma, ela fica com uma cintura, tira a costela e tal, mas ela sempre vai ser oral. Ela sempre vai ser sentimento. Ela sempre vai ser chorona. Que eu falo assim, entendeu? É isso. E assim, eu acho interessante quando... É legal para as crianças, até eles vão fazer um workshop que eu acho interessante, que é de graça, que eles vão falar sobre como você trabalhar os seus filhos
conhecer os seus filhos e compreender os filhos. E acho interessante que eles fazem isso porque é para dar para o mundo, não é para ficar com eles o conhecimento. Eu acho isso muito legal, é para colocar para o mundo. Então, por exemplo, assim, tem crianças que às vezes têm dificuldade porque é chorona. Só que não é fraqueza. É porque é tão sensível que precisa colocar para fora através do choro e depois ela volta e tá tudo bem. Se ela conhece isso, perfeito. Então, uma criança, por exemplo, teve um exemplo que eles disseram que uma criança que é uma menina que era muito oral, né, que era muito gordinha e tal, e ela era muito chorona. E ela recebia bullying por causa disso. Quando ela percebeu que isso era maravilhoso, que ela poderia ter comunicação, que ela era isso e aquilo, aí ela chegou e falou assim, eu posso chorar mesmo porque eu sou oral. Gente, eu achei mó barato. Então, assim, eu sou oral, então eu posso chorar. Pronto, sabe? Aí o outro ninguém vai dar bullying, ninguém vai chegar a falar nada, porque ela vai falar, eu nem sabe o que é oral as outras crianças, mas de alguma forma ela falou, eu posso chorar porque eu sou oral e o problema é seu, vamos dizer assim. Então, vai lá, fica com as suas coisas aí. Então, assim, eu acaba se defendendo também, porque você sabe como você é. Então, acaba não tendo essas características de trazer o negativo para a tua situação. Caraca, você é isso, você é aquilo. Cara, eu sou o que eu sou. Cara, você nem imagina como é bom ser assim. Como é bom ser assim. Imagina Verdade. alguém chegar... Aí agora... Pode falar, pode falar. Travou? Não. Eu não ouvi o fim. Eu acabei te interrompendo, eu não ouvi o fim. Como é bom ser assim. Ah, tá, com certeza. É ótimo ser assim. Aí você falando essa história de criança, bullying, não sei o que lá, e eu lembrei da turma aqui, né? Essa turma aqui também tem esses negócios, né? Um implica com o outro e tal, mas no final das contas eles se entendem, eles se aceitam e continuam amiguinhos. Então a moral da história é essa. Você vai reconhecer que um tem o cabelo assim, o outro gosta de, não sei, de comer muito, o outro não sei, cada alma de um jeito, mas eles estão lá juntinhos. Isso aí. Eles não têm essa coisa, eles estão juntos, eles se aceitam, cada um tem uma característica ali. Eles colocaram muito, um exemplo, eu estou até falando bastante, mas assim, vamos lá. Existe um filme, Divertidamente. Isso aí é de coisa de oral, fala pra caramba. Então, assim, o filme Divertidamente. No filme Divertidamente, tem 5 bonequinhos que ficam no controle. São os 5 traços de caráter. Se vocês perceberem, é bem interessante. Existem os 5 traços ali. Então, assim, a gente precisou estudar isso, eu já passei por isso, precisei estudar esse filme e estudar mesmo, assistir ali e ali, através dali pegar as características de cada bonequinho daquele, que é como se fosse assim, dentro da nossa mente tem exatamente como naquele desenho, tem 5 bonequinhos que estão no controle. É isso que eu quis dizer, assim, por exemplo, se um bonequinho está no controle, aí ele está ali comandando tudo. Se ele está na dor, ferrou todo mundo. Ferrou todo mundo. Se ele está no recurso, ele vai trazer todo mundo junto. Então, assim, nós temos vários bonequinhos controlando a nossa mente dentro aqui. É muito interessante. Ele tem uma história, é para criança, mas tem uma história maravilhosa. Tudo tem uma lição, né? E eu adorei esse filme. Eu gostei de rever, aprendendo a ver os traços de caráter, lógico, revendo, né, estudando, mas foi muito interessante, porque aí eu consegui ver cada um do traço e entender o que realmente estava acontecendo ali naquela cabeça de cada um, porque tinha a menina, o pai e a mãe. Cada um tinha os seus bonequinhos. Se você perceber, é muito legal. É muito show. Vale a pena ver de novo. Com certeza, já vi várias vezes esse filme. E é assim mesmo, né? Os programas, os filmes, as novelas, né? Os desenhos, nada é por acaso. Santa inocência nossa de achar, né? Ai, que bonitinho, que nada. Tem sempre uma lição ali, seja para o bem ou para o mal, né? Mas sempre tem uma lição ali. Sandra, os teus fãs só estão aumentando. Até declaração de amor você está recebendo aqui. Gente, eu não estou vendo nada disso. Eu estou adorando, gente. Ai, meu Deus. Ó, vamos lá estimular o time. Que lindo. Tá dando também. Aí, ó. Ai, gente, sou muito grata. Muito grata. Obrigada. Estamos aqui já há mais de uma hora, né? E a moral da história é essa. Que é muito importante nós trabalharmos a nossa criança interior. Né? Sim. Seja através de que terapia for que você for acessar isso. Né? Mas a importância que é a gente reconhecer
né, aonde é que nós somos bons e aonde nós não somos bons, né? Quais são as dores, quais são os defeitos, as qualidades, quais são as características físicas, né, específicas. E a gente vai devagarzinho aprendendo a lidar com tudo isso, né, aprendendo a ressignificar tudo isso. Sim. E vivendo, né, cada vez mais feliz, cada vez mais plena, que essa é a nossa busca, né? A gente passa por todo esse caminho aí de autoconhecimento, né, por várias terapias, se permitindo, chorando, rindo, né, identificando várias características, mas no final das contas, o objetivo é o mesmo. É exatamente a gente ter uma vida mais plena, né, e mais consciente do nosso potencial. Consciente dos seus superpoderes. Consciente dos seus superpoderes. Vamos colocar das crianças. Superpoderes. Nós temos. Consciência dele faz com que eu... Vai. E nós mulheres também temos superpoderes. Com certeza. Em maio, eu e a Cris estaremos fazendo uma imersão, a magia da menina, para trabalhar um pouquinho mais profundamente essa criança interior. Né? Então, se vocês estão se interessando aí por esse tema, continuam aqui com a gente. Nós temos muitas lives ainda aí para frente, né, durante esse mês, com outras terapeutas maravilhosas, assim como a Sandra, cada uma mostrando, né, a sua peculiaridade sobre esse trabalho com a criança interior. Então, continua aí com a gente. Quem não segue o perfil lá, Tenda Vermelha das Bruxas, passe a segui-lo para aprender mais um pouquinho junto com a gente sobre essas terapias aí maravilhosas, né? De encontrar essa nossa criança. E cuidar dela. E o link da bio. Claro. Boa lembrança, Cris. Nós temos um link na bio. Vocês podem se inscrever lá e fazer parte do grupo VIP da Tenda. E aí vocês vão ter informações lá especiais, informações diferenciadas, né? Reflexões, enfim. É um trabalho diferente que a gente vai fazendo lá, sem perturbar ninguém. A gente não posta muito, não. Posta de pouquinho em pouquinho, para ninguém ficar saturado também. Mas é isso. Segue a gente, curte e se inscreve lá no link da bio, para continuarmos juntas. Um beijo para vocês. Gratidão, Sandra. Gratidão, Cris. Maravilhosa live de hoje. Muito bom saber sobre essa nova terapia. E eu tô na fila, hein? Pode crer. Sim. Acredito que mês que vem eu já tô certificada, gente. Acho que final de semana que vem eu já consigo, tá? Maravilha. Muito bom. Beijo, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Muito obrigada. Beijo. Muito grata por todo mundo que ficou aqui até o finzinho. Que vocês durmam muito bem e que descubram aí os seus potenciais e os seus recursos maravilhosos e superem tudo que vocês precisam superar, tá? É isso. Beijo. Beijo, Sandra linda. Tchau, tchau. Gratidão. Obrigado também. Gratidão.